projetos de impacto social, a nossa primeira mentoria, totalmente gratuita, totalmente online. Né? A gente está começando esse projeto porque a gente quer oferecer um encontro onde a gente tem a oportunidade de mostrar para as pessoas que é um trabalho, que é trabalhar com projetos de impacto social. Porque muita gente tem a vivência do projeto social, mas não tem os conceitos, não tem os detalhes que precisam, a gestão dos detalhes. Então, a gente pensou nessa mentoria para trazer as pessoas que hoje estão começando, hoje têm um pouco de dificuldade de falar conceito, planejamento, a gestão, para que a gente possa ajudar nesse momento. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, né? Eu sou a Carol Nascimento, sou formada em Publicidade e Propaganda, sou bacharel em Comunicação Social e estou desde 2009 trabalhando, atuando na área de elaboração de projetos, de gestão cultural, de gestão social. Então, uma boa bagagem sobre várias instituições, projetos, entidades, várias coisas. Inclusive a Dami, né, a Damiana, conheci num desses projetos em que atuei lá em São Paulo, né? A Dami está em São Paulo agora, eu estou no Ceará, em Fortaleza. E a gente teve essa ideia, a Dami é especialista em social, tem uma bagagem muito bacana para falar para a gente. Agora eu vou deixar ele se apresentar para vocês conhecerem essa pessoa, conhecerem mais a experiência dela e para vocês verem o quanto a gente tem que aprender com ela, né, Dami? Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer pela participação de todos vocês na live de hoje, em especial a Carol, por ter me convidado para fazer parte, né? De início, eu ia só ser uma participante como vocês. Depois a gente resolveu que eu ia participar com ela. É muito bom estar com vocês, né, nesse início de mentoria. Creio que, como a Carol já colocou, a gente tem muita experiência para passar para vocês. Eu, em especial, né, que já atuei com ela. Eu tenho formação em serviço social, especialização em gestão da assistência social, né? Atuei por uns 2 anos num projeto no qual a Carol também fez parte por algum tempo e me ensinou tudo que eu sei hoje, em escrever projeto. E aí, desde desses 4 anos que a gente vem aí junto, atuando em alguns projetos, fazemos alguns trabalhos juntas, enfim, sabe transmitir assim, as coisas como ninguém, né? E aí a gente está aí para compartilhar um pouco das nossas experiências em elaboração de projetos e outras coisas a mais. A apresentação era sobre isso, né? Mas acaba falando de mim, né? Mas obrigada aí pelas palavras, estou muito feliz de ter você na minha vida, isso é uma experiência muito bacana, eu também estou muito feliz. Espero que as pessoas aproveitem todo esse conhecimento que a gente vai passar aqui hoje, aqui um pouquinho a apresentação para a gente falar sobre o nosso primeiro assunto, né, Dani? É verdade. Bom, antes da gente falar sobre o nosso assunto, eu vou contextualizar aqui tudo, né? Os temas que nós escolhemos, na verdade, é uma trilha de conhecimento em 4 encontros. Nesse primeiro encontro, a gente vai falar sobre as tecnologias sociais de inovação em negócios de impacto social. No segundo encontro, a gente vai falar sobre planejamento e gestão de atividades de voluntários. No terceiro encontro, a gente vai falar sobre planejamento e gestão de ações para captação de recursos diretos. E no quarto encontro, a gente vai falar sobre prestação de contas e divulgação dos resultados. A gente fez essa forma, esses encontros com essa temática, para que realmente vocês sigam uma trilha, né? Os conceitos da tecnologia social, vocês entenderem um pouco mais do trabalho de vocês. Eu acredito que algumas pessoas já têm vários e vários anos atuando no setor social, mas talvez nem entendam de fato o conceito, a importância do trabalho que tem. Talvez a pessoa se sinta importante porque está ajudando uma pessoa em vulnerabilidade social e risco social, mas não sabe, às vezes a gente não sabe falar
lá do nosso trabalho. As pessoas acham que é caridade, que é trabalho beneficente, não é isso. É muito maior do que isso. Então, essa primeira aula é para a gente contextualizar isso, para a gente entender um pouco mais do tamanho, da grandiosidade, porque eu acho que é isso que representa a grandiosidade do trabalho que a gente tem no terceiro setor. E a gente também, o que a gente mais vê as pessoas que quando a gente oferece ajuda, as pessoas que procuram pedir ajuda, elas sempre vêm com a mesma questão, com a mesma dificuldade, que é a questão financeira. E quando a gente vai ver o porquê de ter essa dificuldade financeira, a gente sempre identifica alguns pontos em comum. E o maior ponto em comum, o principal, o campeão, digamos assim, de dificuldade que às vezes nem a própria pessoa entende, as próprias pessoas que estão na organização, elas não entendem que é a questão da organização, do planejamento, da gestão dentro da entidade, né? Dentro da organização social. Então, a gente precisa entender isso, ver como é que trabalha isso, quais são os problemas que tem que resolver para daí a gente poder pensar na captação de recursos. Porque não adianta a gente querer fazer uma captação de recursos estando com a casa bagunçada. A gente primeiro organiza a casa para depois receber as pessoas, né? Receber os convidados. E os convidados são os parceiros, os voluntários, o investimento que vai vir. Então, essa é a trilha, assim, acredito que seja uma trilha lógica, né, que seja um caminho realmente que tem que ser percorrido. E a gente vai começar hoje sobre tecnologias sociais, inovação e negócios de impacto. E ao final, eu vou passar um exercício para vocês, contextualizar também, porque é um exercício que vai ser aplicado nos 4 encontros, tá? Então, assim, é importante que vocês fiquem com a gente nos 4 encontros para vocês fazerem esse exercício, porque ele tem uma sequência. E a mentoria, hoje, ela se torna muito importante, não só para quem busca ela, mas sim, eu acho que como um todo na sociedade. Porque você vai buscar profissionais que já estão engajados naquela causa, que já entende bem daquilo que você quer propor para trabalhar, como que ele vai te orientar para você tirar do papel essa ideia, quais são os caminhos que você tem que percorrer, qual é o objetivo, porque a gente muitas vezes tem medo ou receio, com medo de alguém falar, com medo de alguém achar que não é assim, mas enfim, na vida eu acho que tudo é um planejamento. Quando você começa a se planejar e se organizar, ter estratégia, tudo funciona, né? Porque eu acho que é isso que a mentoria para mim representa, começo de você começar a se organizar, trilhar o caminho no qual você quer chegar, independente do que você está tentando pôr em prática. Você só precisa ter a determinação, ter um engajamento melhor, procurar atuar mais, né, na área desejada, buscar novos conhecimentos, pessoas que já trabalharam, igual a Carol estava falando de captação de recurso, cabe até colocar aqui que na captação de recursos, junto com a mentoria, você pode desmistificar muitas coisas, porque para você elaborar um projeto, você precisa saber o que você quer, que forma você vai trabalhar ele. Então, a gente também, na mentoria, trabalha muito isso, de como você vai captar recurso. Você tem que saber quais são esses parceiros que você está buscando, como a Carol já fez a colocação, e de que forma você pretende fazer isso. E a mentoria ela não serve só para te auxiliar num projeto, mas sim tem várias coisas na nossa vida. Para mim, quando a Carol começou a falar de mentoria, eu achava um tanto complicado. Até porque eu já fui aluna dela, tá, gente? Então, hoje eu me sinto honrada em fazer parte dessa live com ela. E eu comentava com ela que você mentorar um grupo é um pouco
delicado, porque você tem que ter a experiência desejada, né, para você fazer isso. São pessoas que estão em busca de ajuda, que desenvolva novas habilidades, que está em busca de conquistar algum objetivo, metas, anseios, e escutar, né? A gente na mentoria, a gente escuta muito, a gente tem que saber escutar o seu mentorando para melhor auxiliar ele, né? De que forma ele vai trabalhar melhor para exercer esse projeto. E na mentoria também, um caminho que a gente está buscando, um caminho que a gente está trilhando aí, percorre, é pôr a mão na massa. A mentoria, para mim, ela se resume numa pequena palavra: você pôr a mão na massa e começar a trabalhar. De que forma? Tentando buscar aí os caminhos corretos, né? Porque se você não pôr a mão na massa, você não vai ter experiência para passar para o outro. Exemplo foi eu quando eu conheci a Carol há 4 anos atrás, quando eu comecei a elaborar projeto que eu não sabia. Ela me deu os caminhos. Há 4 anos atrás, na verdade, a Carol já fazia uma mentoria comigo e eu não sabia. E ela só me deu os caminhos para mim começar a escrever, porque ela falava para mim: faz o seu projeto, a sua ideia é essa, então tira da mente e põe no papel. Foi o que eu comecei a fazer, né? Então, acho que se resume nisso, é ajudar o outro. Acho que vale a pena mesmo você tentar realizar os seus sonhos. Eu sou prova disso, né? De muitas coisas que já vivi com a Carol e nunca desisti. Tive minhas dificuldades, sim, foram muitas, mas nunca desisti. Quando ela falava não era assim, eu ia lá e tentava de novo, até uma hora eu acertar. E ela sempre falava: busca os seus caminhos, mas do seu jeito. E nunca mandou, gente, eu me espelhar nela, sempre mandou ser eu, do meu jeito, da minha forma, ou errado ou certo, mas buscar os entendimentos que na frente eu pudesse olhar para trás e ver que aqueles erros me fizeram crescer, mesmo com todas as minhas dificuldades. Né? Eu acho que isso foi o mais importante que ela já me ensinou dentro da mentoria. E é isso, gente. Eu acho que a conclusão de tudo isso de mentoria para mim é você precisar definir qual é o seu problema e tentar resolver ele de alguma forma, mostrando que mesmo diante de todas as dificuldades, que você é capaz de vencer eles, né? Só complementando um pouco a fala da Dani, para quem nunca participou de uma mentoria, entender um pouco mais do que a mentoria ele é um processo em que as pessoas participam para que elas possam acelerar a carreira delas, aprender um profissional mais experiente, né? E ela serve para que o mentorado, aquele que recebe a mentoria, ele perceba através da experiência do outro o que é que ele tem para melhorar, né? E, assim, se me perguntarem se vale a pena participar de uma mentoria, sim, vale muito a pena participar de uma mentoria, porque a mentoria, ela traz toda aquela experiência que as pessoas têm na prática, né? Não é só a experiência teórica, a experiência acadêmica. Eu lembro que quando eu fiz minha faculdade, algumas faculdades, elas sempre falavam isso na publicidade delas, que eles tinham professores que eles atuavam no mercado, porque a gente aprende várias coisas na academia, né, na faculdade, mas quando a gente vai, digamos assim, para o mundo real, para o mundo prático, a gente vê que as coisas são muito diferentes. E eu sofri muito por vários motivos, mas foi muito bom todo o aprendizado que eu tive fora da faculdade, né, na prática, né, no mundo corporativo. Mas também foi muito bom fazer faculdade, porque a faculdade ela nos dá uma coisa que a gente não tem, por exemplo, em cursos técnicos. Né? Cursos técnicos você aprende muito a fazer, a resolver os problemas práticos que você precisa na prática. Mas a faculdade eles te dá algumas coisas que eles te ajudam a pensar. Então,
essa mentoria, a gente também se espelha muito nisso, a não trazer respostas prontas, mas a te ajudar a pensar com a tua experiência, na tua área, com o teu projeto, o que é que você consegue solucionar. Porque não adianta eu te dar uma resposta pronta e, às vezes, a resposta pronta que eu tenho para você não vai necessariamente servir, porque varia de acordo com a área, com a atuação, com o local, com várias coisas. Então, a gente precisa aliar a experiência daquele que traz a informação com a experiência daquele que está no local de atuação. Porque uma coisa é quem está vendo de fora, outra coisa é quem está vivendo dentro. A gente precisa unir esses saberes, essas experiências, para que as coisas fluam da melhor forma. Né? Então, é muito bacana a gente ter uma experiência teórica prática, mas também é muito bom a gente ter a experiência daquela pessoa que está vivendo a prática, né? O dia a dia é bem diferente. Né? Se você perguntar também, né, coisas que as pessoas, para quem nunca participou de uma mentoria, perguntar, como é que a mentoria me ajuda? Bom, o primeiro passo é para se resolver um problema, a gente precisa entender, né? Entender o problema, não do problema. A gente não tem que saber apenas como resolver, a gente tem que ter uma visão geral disso. Como a Damiana disse, a gente precisa entender, olhar, né, para esse problema e saber que a gente é capaz de resolver, mas para a gente conseguir entender isso, a gente também precisa ter essa visão geral da coisa. Né? A gente também precisa destrinchar e analisar a situação, isso é fundamental, a gente poder entender por que aquilo está acontecendo e como é que a gente vai conseguir resolver isso. Né? E é necessário entender quais são os aspectos que geram e agravam o problema, né? Por que esse problema está acontecendo? Por que ele está piorando? Por que ele não está se resolvendo? A gente precisa ter cuidado com essas coisas, pensar nessas coisas e ver como isso se desenvolve, como essa dinâmica se desenvolve. No caso, como a gente está falando de terceiro setor, de projetos sociais, eu acho que o grande problema, o grande vilão sempre é a captação de recursos. Então, vamos entender melhor, ter essa visão macro da captação de recursos. Na verdade, vamos ter essa visão macro do terceiro setor para a gente entender como, de fato, fazer uma captação de recursos boa, eficiente, inteligente e viável. E outra coisa, complementando, né, ter a visão sistêmica. A visão sistêmica é aquela dos sistemas, né, da complementariedade. Né? Se eu mexer numa coisa, impacta noutra. Às vezes as pessoas dizem assim, meu problema é dinheiro, a minha entidade, minha organização não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro para realizar meu projeto, eu preciso de dinheiro para me organizar. Na verdade, é o contrário, você precisa se organizar, ter uma organização bem gerida, com uma boa gestão, com a documentação tudo certinho, para daí você conseguir captar dinheiro. Porque as pessoas acham que eu só vou conseguir me organizar depois que eu tiver o dinheiro. Na verdade, é o contrário. Você só vai conseguir captar de fato o que você precisa, o que você merece, quando você conseguir se organizar. A visão sistêmica da coisa é você mexer de um lado para poder organizar do outro. Porque a gente acha que é de um jeito, mas na verdade não é. Então, assim, quem está de fora enxerga um pouco melhor, mas claro que quem está vivendo ali, entender isso, vai ver só na prática como é que funciona isso, né? E tudo isso a gente vai entender melhor, aprender melhor durante essa mentoria, que são os nossos 4 encontros. Então, ao longo dos 4 encontros, você vai entender melhor como você olhar para o seu projeto, para as suas ações, para o seu futuro projeto. Não sei se quem está aqui, que está acompanhando a gente, se já tem um projeto de fato, se ainda vai ter, e como é que está sendo aí esse processo. Mas espero poder ajudar vocês com isso, né, Dami? E agora vamos falar sobre as tecnologias sociais, sobre a inovação e negócios de impacto social. A forma como as pessoas, elas se veem dentro do terceiro setor, né? Trabalhando com ações sociais. E a gente colocou essa frase aqui. Trabalhar para o bem-estar social, ele vai muito além da caridade. É coisa que nem todo mundo consegue entender e que precisamos
desmistificar. Opa, tá cortada aqui para mim. Mas a gente precisa desconstruir. Mesmo que a pessoa trabalhe, né, com ações beneficentes, ainda assim ela tem um trabalho social. E é isso que a gente tem que entender, que internalizar, que a gente está fazendo um trabalho social. E esse trabalho social, ele vai impactar na vida de muitas pessoas. Em situações de vulnerabilidade social, em situações de risco social, né, que são as situações mais sérias, mais graves. E isso muda muito a sociedade, muda muito. Então, a gente não pode achar que a gente está fazendo nada, o nosso trabalho é muito pouco. Então, a gente tem que realmente mostrar para as pessoas que eu não faço caridade, que eu estou fazendo é um trabalho social, um trabalho importante. A gente internaliza isso, começa a transmitir, muda tudo na cabeça da gente, parece que vira uma chave e a gente começa a entender o que de fato a gente pode, é capaz de fazer, e as pessoas começam a ver a gente de uma forma. E aí, vamos falar um pouco sobre tecnologia social, né? Antes da Bami falar, eu vou só ler esse texto aqui. Esse material a gente vai gerar o PDF e vai colocar no grupo, né? Para todo mundo ter acesso, para vocês reverem esse material depois, porque como são muitas informações que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, é bom que, além das anotações que com certeza vocês estão fazendo aí, é importante também que vocês tenham material teórico, né? Então, a gente vai disponibilizar o PDF em cada aula, a gente vai ter um PDFzinho para ajudar vocês a lembrar melhor desse material. E falando sobre tecnologia social, a tecnologia social são um conjunto de técnicas, de metodologias transformadoras que são desenvolvidas e aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, né, que representam soluções para a inclusão social e melhoria nas condições de vida. Isso é um conceito do ITS Brasil, do Caderno de Debate sobre Tecnologia Social no Brasil, né, que foi publicado pela ITS Brasil, né, em 2004. E as 4 dimensões que a gente tem sobre tecnologia social é conhecimento, ciência e tecnologia, primeiro. O segundo é a participação, cidadania e democracia. Terceiro, a educação. E quarta, a relevância social. Né? O que é que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer que aquele trabalho social que as pessoas fazem na base, que as pessoas fazem em uma entidade, em uma organização social, uma determinada localidade, aonde a política pública, as políticas públicas não chegam e o trabalho social chega, esse trabalho ele é um trabalho muito importante. E essa tecnologia, aliás, esse trabalho ele pode virar uma tecnologia. A partir do momento que você gera um embasamento teórico, gera uma metodologia, e essa metodologia é transformadora, né? Você cria um conjunto de técnicas. Esse trabalho social, ele se torna uma tecnologia social. E esse trabalho, ele pode ser replicado em outros locais, para que outros locais também possam se beneficiar disso que está sendo construído em uma localidade. Né? Falando sobre inovação social. A inovação social, ela ultrapassa a questão da tecnologia, né? Os limites da inovação tecnológica, porque enquanto a tecnologia caminha, né, nos meios, a inovação social, ela vai além disso, ela já se expande na sociedade, né? A inovação social, lendo aqui o que a gente colocou no slide, né, que é trazendo do Porto Social, a inovação social, ela parte do princípio de que é preciso compreender as necessidades da sociedade e criar soluções inovadoras.
Essas soluções, né, abrindo parênteses aqui, essas soluções, elas são soluções para os problemas sociais. A gente tem tantos problemas sociais que não tem tecnologia ainda, que não estão sendo resolvidos, mas a gente pode resolver com as tecnologias sociais, com políticas públicas, esse tipo de ação. Né? As soluções, elas são produtos, ideias, ações que afetam positivamente os setores como a educação, a saúde, o lazer, a economia e tantos outros. E a inovação social significa criar sistemas onde todos ganham, uma lógica sustentável a longo prazo. O que é que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer que esse trabalho de base que as organizações sociais fazem, que as pessoas que não têm organização social, mas que fazem um trabalho de rua, um trabalho social, um trabalho de acolhimento, um trabalho nas igrejas, um trabalho nas comunidades, um trabalho fraterno, é uma inovação social importantíssima, porque muitos problemas que a gente tem na nossa sociedade, elas poderiam ser reduzidos, elas poderiam ser minimizados, ou poderiam nem existir se a gente tivesse mais trabalhos sociais, se a gente tivesse mais aderência, né, às ações sociais, mais pessoas participassem, mais pessoas fossem beneficiadas. Ela chega naquelas pessoas em que, às vezes, a política pública não consegue chegar. Né? A inovação social ela não vem para tapar um buraco que o governo deixou, que as empresas deixam, por não atender as pessoas que não têm condições de pagar. Ela vai muito além disso. Ela é um trabalho de fato em que a gente pensa nas pessoas enquanto pessoas e não apenas enquanto números. Então, assim, quem trabalha no setor social, quem presta serviço para o terceiro setor, independente do serviço que preste, é importante que se entenda. Estou fazendo um trabalho social de transformação social. Meu trabalho ele é revolucionário, independente da área em que se atue. E a inovação social, ele não é só a pessoa ir trabalhar com aquele que está oferecendo a cesta básica, isso aí é caridade, isso aí é assistencialismo, mas de repente se a pessoa ela tem uma empresa de design, de comunicação voltada para empresas que trabalham no terceiro setor, voltado para ações sociais especialistas, as pessoas elas vão mostrar para as pessoas qual ela está olhando para o problema, mas a gente tem que olhar para onde é que tem a solução. E a gente vai virar o olhar dela para isso e dizer assim, ó, seu problema está aqui. Então, as empresas sociais e inovação social, ele vem para isso, para te dizer, né, um modo sistêmico, lá, como a gente já falou lá atrás, onde as pessoas criam soluções e todo mundo ganha. Porque, por exemplo, uma empresa que atenda somente terceiro setor, que seja especialista no terceiro setor, ela é uma empresa do segundo setor, mas ela está voltada ali para um trabalho maior, que é mostrar para as pessoas que elas podem ajudar, mostrar para as entidades como elas podem receber e como elas podem buscar ajuda. Né? Isso é um exemplo de inovação social. Outra coisa que, né, vindo dessa questão da empresa, exemplo, né, empresa que trabalharia, que poderia trabalhar o que trabalha, eu não sei, não conheço, uma empresa que trabalha comunicação voltada para as organizações de terceiro setor, a gente tem dentro disso os negócios sociais. Hoje em dia a gente já ouve falar do setor 2.5. O que é o setor 2.5? São as pessoas, as empresas que vêm trazer um negócio onde o maior beneficiado é a sociedade, é o meio ambiente, são as pessoas. Então, mais do que lucro, eles vêm buscar um trabalho social, uma ação social. Desculpa. Mas diferente das organizações sociais, esse lucro, os sócios, diretores, dirigentes, eles podem ficar com esse lucro e podem se beneficiar do lucro. Nas organizações sociais, no terceiro setor, as entidades, as organizações, as instituições, elas podem fazer negócios, mas o lucro, ele não é dividido entre os sócios, os associados. Ele volta para a entidade para que esse dinheiro volte
em forma de projeto, em forma de contratações que são necessárias, contratação de serviço, compra de material, investimentos na comunidade, investimentos em outra comunidade, caso a organização queira ampliar o seu trabalho. Então, mas existe sim a possibilidade de fazer negócio dos dois lados. Tanto a pessoa que quer receber quer fazer um trabalho realmente social, que todo aquele lucro fique dentro do social, como aquela pessoa que quer trabalhar para a sociedade, mas que ela também tenha lucro, também que ela sobreviva daquilo de uma forma diferente, né? Existe essa possibilidade, sim. E os dois lados são válidos, os dois lados são muito bem vistos. Contextualizando, conceituando a questão negócios sociais, a Yunus, ela nos fala que os negócios sociais, elas vêm de empresas que têm a única missão de solucionar um problema social. Elas são autossustentáveis financeiramente e não distribuem dividendos muitas vezes. Isso se elas forem empresas do terceiro setor. Se elas forem empresas do segundo setor, elas dividem sim os dividendos, porque elas não são associações sem fins lucrativos. Então, é diferente. Mas como, enquanto organização da sociedade civil, ela tem uma missão social. Mas como um negócio tradicional, elas geram receitas suficientes para cobrir os seus custos. Então, elas não têm que ficar pedindo nada a ninguém, porque elas já estão lá fazendo delas, trabalhando, se autossustentando, vivendo dos produtos e dos serviços que elas geram. Então, os negócios sociais, eles unem o dinamismo do business, né, dos negócios, com a consciência da filantropia. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. A grande maioria das organizações sociais, das OSCs, elas não têm um negócio, elas não têm um produto, elas vivem pedindo doações, elas vivem querendo receber editais, ou elas vivem de editais. Não é errado, isso não é errado, pelo contrário, precisa de verdade, mas também precisa entender que é necessário que você diversifique a carteira. O que é diversificar a carteira? Você tem um produto, vários produtos de preferência, que você tem um serviço que você possa oferecer, vender esse serviço, vender esse produto, receber por ele, fazer negócio com ele, mas que também você peça uma doação, que você faça um evento beneficente para arrecadar doações, que você também participe de editais para financiar projetos específicos por um determinado período. Então, você tem que ter a união de tudo isso. Isso é o sistema que a gente falou lá na frente, porque se falta o dinheiro de um edital, mas ele só está ali por um projeto, aquele projeto só era por um período. Então, está tudo certo, que ele vai começar e vai acabar conforme a proposta do edital. Agora, se uma organização social vive de edital, vive esperando um edital, as ações sociais vão funcionar quando? Porque, principalmente num período como esse de pandemia, os editais caíram drasticamente. No começo da pandemia, a gente não tinha nada de edital. Os projetos que haviam sido aprovados em editais, eles foram cancelados. E não tem que, eu vou entrar na justiça. É causa maior. Dificilmente a pessoa vai ver esse dinheiro. Então, assim, como é que a gente não cai nisso? A gente não cai a partir do momento que a gente tem uma autossustentabilidade. A gente se sustenta por si mesmo, né? Auto, de si mesmo. Se sustenta. Como é que se sustenta? Com negócios, criando produto, criando serviço, criando meios em que a pessoa possa sustentar as ações sociais e os projetos que elas têm dentro da organização ou com os amigos, né? Porque nem todo mundo tem o CNPJ. Outra coisa também que a gente tem que aprender... Dami, tu quer falar alguma coisa sobre negócios sociais? Desculpa. Não, você falou tudo que tinha que falar, que é o autossustento. A gente precisa se autossustentar, tirar essa ideia de que a gente tem que viver de edital. A gente precisa criar mecanismo para nós se sustentar dentro das nossas associações na qual a gente faz parte, para não ficar dependente deles. Excelente colocação. É exatamente isso, a gente precisa ter esse entendimento de que a gente não precisa viver de doação. É bom ter doação? Sim, é necessário até, mas a gente não obrigatoriamente precisa viver apenas disso, é isso
que é importante também a gente entender. Falando um pouco sobre impacto social, né, que as pessoas não têm entendimento, muita gente faz isso diariamente, mas ainda não entendeu o que é o impacto social. O termo impacto social, ele é usado para definir ações que têm um impacto positivo nas comunidades. Ele é semelhante ao bem-estar social, mas a mudança é mais drástica. A mudança na vida da comunidade, das pessoas da comunidade, das pessoas que recebem aquela ação, ela muda assim, completamente. Não é que a pessoa está na pobreza e vai sair da pobreza, não necessariamente isso, mas a pessoa ela está na pobreza, mas ela tem condições, a partir do que ela recebeu, de se sustentar, de criar meios de se sustentar usando, de repente, uma oficina, um curso, algo que ela tem acesso dentro de uma ação social, e aí ela pode buscar por ela mesma meios, caminhos em que ela saia daquela situação de pobreza, né? Aquela questão que as pessoas tanto falam, não é só dar o peixe, também ensinar a pescar, né? Em termos gerais, é como as organizações, empresas ou ações dos indivíduos, elas afetam a comunidade circundante, né? O circundante é o que está ali ao redor, no círculo, né? E pode ser o resultado de uma atividade, um projeto, um programa, uma política pública, um impacto, e pode ser intencional ou não intencional, porque às vezes a gente faz um projeto para uma determinada área e acaba afetando outra, e é maravilhoso, a transformação social é muito maior do que se imaginava. E ela pode ter um impacto positivo ou negativo, porque as ações sociais elas também são suscetíveis a falhas, a erros, e é por isso que a gente precisa ter um pouco de estudo, né, para iniciar um trabalho, um projeto social. Contudo, principalmente aqui no Brasil, acredito eu nunca saí do Brasil, mas pelo que eu leio, pelo que eu estudo, a gente vê que é muito também assim do brasileiro, que tem um modelo que hoje se chama Effectuation, modelo de negócios, vocês depois podem procurar no Google, que é aquele modelo de negócio que as pessoas nem planejam o negócio, simplesmente faz. Não é simplesmente faz, é que a necessidade faz com que elas façam. Então, elas agem antes de pensar. Elas só dizem assim, eu tive uma ideia, eu vou pôr em prática agora. Então, ela não precisa criar um plano de negócio, criar uma planilha, um orçamento, aprovação, aqueles longos meses de estudo. Isso não acontece. No Effectuation, ele faz, e aí eles vão vendo o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Então, dentro dos projetos sociais, no impacto social, também acontece um pouco isso, porque mesmo as pessoas que planejam, elas também correm o risco de ter aquela ação dando certo ou não. Então, às vezes, a pessoa planeja uma coisa e acaba acontecendo outra, e nem sempre tem um impacto positivo que as pessoas esperam, aqueles que planejavam e esperavam. O nosso assunto agora é que é a gestão social, né? E é aí onde o bicho pega. As pessoas dizem, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, eu preciso de dinheiro. Mas desde 2009, atuando na área social, como voluntária em várias organizações, depois como consultora, como gestora, né, que eu já atuei também como gestora dentro de uma organização social, o que eu percebo, né, o que sempre, se você procurar aí nos Google da vida, que a gente vai perceber que a maior dificuldade das organizações sociais é a gestão social. Então, vamos entender o que é essa gestão social, para que você entenda o que é que você precisa saber para poder ir para a captação de recursos com uma bagagem melhor de conhecimento de fala, né? Como as pessoas dizem, para que você fale melhor do seu trabalho. A gestão social é um processo gerencial, né, um dialógico, onde tem um diálogo, no qual as decisões elas são compartilhadas entre os participantes, né, os participantes da ação. E a ação pode ocorrer em qualquer tipo de sistema social, público, privado, as organizações sociais ou não governamentais. Essa gestão social, como o próprio nome já fala, ela vem do social, ela não está apenas gerindo o negócio, ela está
gerindo todo aquele sistema social que tem dentro do negócio, seja um negócio público, dentro do sistema público, ou dentro do sistema privado das empresas, ou do sistema não governamental, que é o terceiro setor. As pessoas confundem muito o terceiro setor com o sistema público, porque muita gente recebe de graça, né, do terceiro setor, e acha que o terceiro setor tem obrigação de dar tudo de graça. Não tem. Oferecendo um estudo que, de repente, ele não tem, oferecendo algo que o governo não oferece, oferecendo um serviço que as empresas não conseguem oferecer para aquela localidade. Então, o que eles estão fazendo é trabalhar aquilo que não está sendo trabalhado por outras áreas, né? E não é porque é uma ação social que aquelas pessoas que estão ali têm obrigação. Elas têm a obrigação consigo mesma, com o propósito de si mesmas, mas não é obrigação delas estar ali. Elas estão fazendo ali muito por amor, muito por um propósito de vida, por uma missão social, do que mesmo por obrigação, né? E essa questão de a pessoa respeitar e tal, isso é uma coisa que quem está ali trabalhando, atuando, tem que conversar com pessoas e dizer, olha, valoriza, né? Trabalhar a mentalidade dessas pessoas e dizer, olha, valorize, porque isso aqui é uma conquista nossa, então todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que entender que isso aqui é nosso, mas tem que ser preservado, tem que ser valorizado. E aí é para as pessoas até valorizarem, porque muitas pessoas não valorizam mesmo, isso é muito... É muito difícil de lidar com isso, né? Então, falando sobre os projetos e as ações de impacto social, acredito que essa parte seja tua, né, Dami? O que é que eu preciso saber para fazer os projetos e as ações de impacto social? Acho que primeiro você tem que entender, né, qual é o seu trabalho, né, dentro desse impacto social, principalmente essa palavrinha linda, caridade. Eu acho que as pessoas têm que tirar isso, caridade, porque caridade qualquer um de nós pode fazer. Quando você está fazendo projeto e ações de impacto social, eu já não acho que é uma caridade, porque você está trabalhando alguma coisa de alguma forma, você está buscando com que as pessoas entendam que eles podem sair da realidade da qual eles se encontram nesse momento. Independente que você esteja fazendo um trabalho por um determinado tempo ou longo prazo, não importa, mas você está trabalhando de alguma forma. Então, as pessoas começam a entender que esses projetos são caridade, porque você precisa... Não é caridade. Você quer a transformação, você quer algo diferente, você quer mostrar que a pessoa ela pode ser capaz de sair da condição da qual ela se encontra no momento. E isso só acontece quando você começa a trabalhar principalmente a mente da pessoa, de desmistificar que é porque minha mãe foi assim, nasceu assim, eu tenho que ser. Não. Daí eu acho que você precisa começar a entender, isso que você vai fazer, qual é a sua realidade, qual é a realidade que você vai atuar, de que forma, dentro desses filantrópicos aí, que são inúmeros, né? Buscar esse entendimento, para mim, faz total diferença, né? No longo tempo aí de experiência dentro das comunidades, observando muitas coisas, muita fala, e assim por diante. E estudar sobre tudo isso, principalmente a legislação. Porque se você vai trabalhar com criança e adolescente, lógico que você tem que saber, é um dever você entender o ECA, como é que ele funciona. Ele tem mudanças há quanto tempo? Há que ano? 2 anos? 4 anos? Você tem que entender o que é trabalhar com criança e o que é trabalhar com adolescente, o que é que essa legislação me dá o respaldo, de como eu posso atuar, de que forma eu vou defender. Né? Que muitas vezes a pessoa fala, trabalho com criança, aí você, exemplo que eu já vi, que eu já vivenciei, aliás,
Ah, não, eu trabalho com criança e adolescente. Ah, mas você deixa eu dar uma olhadinha como é que está a atualização do ECA aqui dentro da instituição, como é que vocês estão fazendo para atender a criança, que é de 0 a 11 anos e 9 meses, porque 12 anos já é adolescente. Não, a pessoa já não entende muito isso. E não é que não queira, é porque nós mesmos temos essa mania de não querer entender legislação. E se a gente parar um pouco para pensar, tudo na nossa vida envolve duas coisas, política e legislação. Infelizmente, a gente não consegue viver sem ela. E nesses trabalhos sociais, nesses projetos, a gente precisa estar muito atento à legislação da qual a sua instituição faz parte. Se é idoso, e você chega aí, você vê coisas absurdas, porque infelizmente falta essa atenção na legislação, para que você possa ter um empreendimento melhor, para que a sua associação ela possa trabalhar sim dentro dos regimes que a legislação permite. Chegar um fiscal, você saber tudo como funciona, a legislação me dá respaldo para eu trabalhar até aqui, daqui em diante eu não posso. E assim, eu acho que quando você começa a entender isso, faz diferença sim, porque às vezes a legislação, para mim, é tudo com quem trabalha com projetos sociais. Até mesmo para você elaborar um projeto social hoje, dependendo do que você vai elaborar, se um cliente chegar para mim e falar, olha, eu quero um projeto voltado para idoso, eu tenho que saber a legislação do idoso, eu tenho que saber o que essa legislação garante para esse idoso. Então, eu acho que isso é fundamental. E negociar esses níveis é independente de tudo. Você tem que saber fazer essas negociações, você tem que saber pedir, você tem que saber de que forma você está se posicionando, de que forma você vai trabalhar todo esse contexto. E você só vai conseguir mostrar os seus benefícios de como você ajudou a determinada população quando você está com esse respaldo todo. Não é que você tem que estar com ele na ponta da língua como falam, mas eu acho que pelo menos você tem que ter uma noção de tudo isso que é trabalhado. Essas formas que você está colocando, você trabalha só com população em situação de rua, né? Então, qual é a legislação que garante esses direitos? Porque na maioria das vezes eles procuram a associação, independente da criança, do adolescente, do idoso, pessoa em situação de rua, eles não sabem quais são seus direitos. Então, acho que é justo a gente que está nesse meio entender um pouco das legislações. Lógico que é da qual você faz parte, da qual a sua instituição faz parte, aliás, para você poder garantir, né, esses direitos, que na verdade a gente não garante direito, né? Quem garante direito é o Estado, mas a gente pelo menos entender e dar o direcionamento certo para onde, que órgão ele pode procurar, quais são os benefícios que ele tem, de que forma eles são colocados. Então, acho que isso sim você consegue mostrar e ajudar a pessoa, desde que você tenha um pouco de conhecimento sobre a legislação. Mas isso aí a gente tem que entender, né, o que é que a gente entender minimamente dessa legislação para atuar em qualquer área, porque não adianta a gente colocar lá no Estatuto Social o que é que vai fazer sem nem saber o que é. Até porque, para quem pleiteia edital, para quem trabalha com edital, se colocar a idade errada de um adolescente, que a gente sabe que até 17 anos e 11 meses, e entram de 18, se ele já tinha 18 na época que ele foi inscrito, então ele não é mais adolescente. Isso pode trazer complicações depois, né? Que é básico, mas tem gente que não entende. Mas acredito que as coisas estão mudando, porque cada vez mais editais estão sendo... acho que tanta gente já passou tanto problema com o edital e as coisas estão... A informação hoje, ela é bem mais acessível, ela acaba sendo mais fácil das pessoas aprenderem e buscarem conhecimento, né?
Então, a gente entende que a gente sabe hoje em dia que a gente tem que buscar, saber o que tem que fazer, e agora também, né? Agora nesse novo slide, o que é preciso fazer para conquistar, o que a gente precisa fazer para conquistar apoio para os projetos e as ações sociais. Dami, você quer falar sobre isso? Em primeiro lugar, eu acho que a pessoa precisa entender, né, desse impacto, definindo alguns questionamentos que eu acho muito importante, que é a construção da sua teoria em mudança. Como que você vai fazer isso? Como que você vai gerenciar tudo isso para sair da condição da qual você se encontra com o seu negócio, né? Porque a gente tem que ter em mente que projetos de ação, ele é uma venda. E para você fazer essa venda, ele precisa estar bem estruturado. No social, muitas vezes a gente esquece disso, de que projeto é uma venda. Então, isso é um olhar que eu acho que a gente nunca pode tirar da nossa mente, que é uma venda e ele precisa estar bem estruturado. Como definir seus objetivos, definir um plano de mediação que você vai seguir, e como que você vai fazer esse monitoramento de divulgação, né? Para que você possa atingir aí as metas que você almeja alcançar. Contigo. Bem isso mesmo, né? A Damiana, ela trouxe de uma forma mais técnica isso que a gente colocou aqui no slide, né? A gente, antes de sair para a rua, sair para captar, a gente precisa organizar a casa, né? A gente quer receber parcerias, a gente quer receber voluntários, a gente quer receber doações, receber patrocínio, mas as pessoas, elas não têm aquele mínimo, que é o gerenciamento da organização, a documentação da organização, né? Que no segundo item a gente traz isso, é importante olhar o seu estatuto, fazer o que o estatuto permite, porque você, junto com a sua, com seus associados, né, com seus dirigentes, colocaram lá no estatuto que vocês querem trabalhar. De repente, se vocês fazem algo que não está no estatuto, aí já tem alguma coisa estranha, né, errada. Então, é bom a gente olhar, o que eu estou fazendo tá de acordo com o que a gente colocou lá no estatuto, de acordo com o que a gente tem acordado no regimento interno, a gente precisa prestar atenção nisso. Ele foi atualizado depois do marco regulatório da organização do terceiro setor, então a gente precisa ver isso. Mas eu não sei, eu não entendo, então procura entender, procura quem entende. Hoje em dia a gente não pode, nunca foi desculpa, eu errei porque eu não sabia. Se você entrar numa rua contramão, o fato de você não saber que ela é contramão, ela não vai fazer com que essa rua deixe de ser contramão. Então, se vier um carro, ele está na mão dele, você vai sofrer um acidente por desconhecimento seu, entendeu? Então, nunca foi desculpa dizer que não sabia. Hoje em dia, mais ainda, porque até os nossos celulares falam com a gente, eu não sei ler, mas se você disser um ok, eu tenho até medo de dizer isso, se você disser ok, Google, falei devagar, porque senão aciona o celular de todo mundo, e se você falar isso e falar o que você quer, ele te responde, ele vai te dizer, te dar soluções do que você está procurando. Então, não existe essa questão de eu não sabia. Você tem que saber, se você se propôs a trabalhar numa organização social, fazer um trabalho social, você tem que conhecer minimamente. A gente colocou aqui minimamente, porque é o mínimo, é a obrigação mínima, né? Respeitar os mais velhos é a obrigação mínima que a gente tem enquanto pessoa. Então, conhecer o Estatuto Social, conhecer as leis, basicamente, minimamente, o grosso das leis é o mínimo que a gente tem que cumprir para trabalhar direitinho nas nossas ações sociais, certo? Então, a gente tem que saber e fazer. O projeto, ele tem os documentos para gestão, para o monitoramento das ações, dos projetos que a Damiana já citou,
a proposta de parceria ela está adequada à sua entidade, ao seu estatuto, seu regimento interno, aquilo que você se propôs, né? E outra coisa, saiba negociar, porque você está levando ali, você realmente está pedindo uma doação, mas não é só pedindo uma doação, é negociando uma parceria. As pessoas, elas têm um olhar diferente para quem vai para pedir ou para quem vai para negociar. Então, as pessoas que sabem negociar, elas têm um sucesso maior, elas têm retornos maiores. Aí você deve estar se perguntando, mas eu não sei negociar. Tem muita coisa que a gente não sabe que a gente aprende. Então, assim, negociar não é algo extraordinário que poucas pessoas no mundo sabem. Poucas pessoas no mundo sabem porque poucas pessoas no mundo se proporam a isso. A partir do momento que todo mundo se propõe a negociar, todo mundo vai aprender. Então, assim, vem da gente querer aprender ou não. Então, existe muito material por aí, existe muitas pessoas falando, ensinando as técnicas de negociação no YouTube, no Google, em várias coisas. Então, a gente pode sim, a gente deve aprender até para negociar uma parceria, negociar uma doação, negociar um trabalho, um aumento de salário. As pessoas sempre falam em se vender, né? No marketing pessoal, as pessoas falam em se vender. Isso é um processo constante, negociação constante, certo? Que a gente tem que entender, né? Quais são os principais erros de quem trabalha no terceiro setor, né? O que é que acontece dentro do terceiro setor? Os principais erros que a gente vê na gestão, né? Primeiro que não investem em gestão, as pessoas, igual aquela música, né? Deixa a vida me levar e a vida vai levando, né? Não investem em administração, em pessoal, e aí quer que todo mundo seja voluntário, e depois não sabe por que as coisas não estão dando certo, é porque não está tendo administração, não está tendo uma gestão séria, comprometida, não está tendo contratação de pessoal, está sempre dependendo de voluntário, e acha que os voluntários têm que resolver tudo. Quando você vai captar, você tem que saber que você tem que, pelo menos, cogitar a possibilidade de ter pessoas trabalhando e saber quanto é que elas podem receber, saber quais são os impostos, os direitos que tem que pagar para elas, se é carteira assinada, se é contrato, se é por uma empresa, se é contrato com a pessoa, né, com o MEI. Então, tem que buscar isso. Ah, mas eu não consigo. Nem tentou, já está falando que não consegue. Tem que, pelo menos, colocar lá e pedir ajuda a Deus e ir atrás, né? A fé sem ação é morta. Não adianta dizer só que não consegue sem buscar. Precisa buscar. Outro erro grave, né, que é a documentação desatualizada ou faltando, né? Você tem que estar sempre atento à questão da documentação do presidente, do vice-presidente, do tesoureiro, do responsável. Se no seu estatuto diz que mais alguma outra pessoa que é responsável tem que estar com a documentação atualizada, tem que estar com a documentação pessoal em dia, ok? A documentação da entidade, da organização também tem que estar ok, tem que estar tudo massa para poder captar recursos, porque se você pode até conseguir realizar a captação, mas se a documentação não estiver ok, aí já inviabiliza, é bem complicado, aí tem que primeiro resolver a documentação para depois receber o recurso. E não só isso, você vai contratar um fornecedor, você também tem que saber da documentação desse fornecedor, porque não adianta você contratar um fornecedor que está devendo um imposto na prefeitura. Você já está sendo beneficiado, por exemplo, por um edital, se for edital da prefeitura, a prefeitura nunca vai deixar você fazer esse contrato com esse fornecedor que está devendo um imposto. Então, são pequenos detalhes que você tem que estar atento na sua gestão. Ah, Carol, isso é óbvio. Parece óbvio, mas eu já vi gente não fazendo isso. Tá certo? E tendo problema por conta disso. Outra coisa também que é muito comum, que acontece muito, são os objetivos de captação desalinhados com os objetivos da organização social. O que é isso? A pessoa vai captar para um determinado projeto e aquele projeto não condiz com os objetivos da organização social. Não está ok, não está alinhado com o que está lá no estatuto. Então, a pessoa trabalha com criança e adolescente,
aí está fazendo um projeto para o Fundo do Idoso. Não existe isso. Se você, no seu estatuto, só diz que você vai trabalhar com criança e adolescente, você não pode captar para o Fundo do Idoso, a não ser que você mude o seu estatuto e passe a incluir que vai começar a trabalhar com a captação para o Fundo do Idoso. Então, se não tiver isso, nem cogita. Ou só cogita na hora que conseguir resolver isso, certo? Carol, eu não tenho um CNPJ, como é que eu faço? Bom, se você não tem um CNPJ, você pode trabalhar com a linha que você quiser, mas entenda, algumas linhas, elas não devem ser trabalhadas por aqueles que não têm CNPJ. E ainda que tenha CNPJ, ele tem que ter muito cuidado ao se trabalhar com essas linhas. Por exemplo, pessoas em situação de risco. Quem são as pessoas em situação de risco? Pessoas que moram na rua. E aí eu passo a palavra para a Damiana, porque ela é assistente social e ela tem essa vivência e a experiência para falar sobre pessoas em situação de risco, população na situação de risco melhor do que eu, né, Dami? Você está me dando uma responsabilidade, menina, bem grandinha, né? Mas é isso mesmo. Muitas vezes as pessoas não se atentam a essas colocações que você fez aí, e faz total diferença mesmo, porque se você trabalha com população em situação de rua, já é assim muito uma responsabilidade enorme, né? Muito grande mesmo. Eu acho até um trabalho bárbaro, né? Quem atua nessa área. Porque já é uma população que acho que nem precisa falar muito, o próprio nome já fala, situação de rua. São pessoas com vínculos rompidos, são pessoas que não têm nem o mínimo dos mínimos para viver, né? Então, isso já é tudo na vida deles. Aí, muitas vezes, eles procuram, né, uma associação para se refugiar, para tentar até, buscar novos caminhos, ou encontrar seus familiares, alguns fazem isso também, e às vezes essa associação pode não estar com essa documentação na qual você falou em dia, então isso já implica em você fazer essa busca ativa, né, para que possa encontrar eles. E ele já vem de uma situação muito difícil, né, de lidar em todos os aspectos, né, porque são fatores que levam essas pessoas, aliás, são vários fatores que levam essas pessoas a irem para a rua, a ter a rua, né, as praças, como casas, né, que realmente não tem para onde ir. E hoje em dia, né, com esse caos que a gente passou aí por conta da pandemia, isso ficou muito nítido na nossa sociedade como um todo, né? São as ausências desses vínculos rompidos, são a ausência de trabalho que levaram essas pessoas a irem para a rua porque não tinha outra opção. E daí as OS, elas não conseguem acolher essas pessoas, né? São inúmeras, como também o poder público muitas vezes não tem todo esse aparato. Ou também lembrando que muitas vezes o poder público ele tem, né, oferece lugares para essas pessoas ficarem, e alguns, né, por algum motivo, ou por algum trauma, ou por problemas psicológicos, eles também não ficam, porque acham que tem que ter regra, e essas pessoas não gostam de viver com regras, né? Tem que ser trabalhado, tem que ter, às vezes, acho que até um acompanhamento psicológico para que ela possa entender a realidade, tentar sair dessa realidade na qual ela se encontra. E eles são vistos com maus olhos, né? Porque a sociedade não consegue muitas vezes entender que está nessa situação por vários motivos. Muitas coisas vieram se acarretando no longo da sua vida e a pessoa acabou, infelizmente, escolhendo esse caminho, né, para se refugiar de alguma forma, de algum problema, de vínculos, embora eu acho que a maioria que vão para a rua vínculos rompidos mesmo, né, tem a dependência, mas não se compara com os vínculos rompidos.
Enfim, amiga, é um questionamento assim muito amplo, não dá para a gente entrar aqui em questão, porque a gente ia se alongar muito. Mas a sua colocação para tais situações, elas são excelentes. As organizações têm que estar atentas a esses erros que pode prejudicar elas de alguma forma, principalmente, né, os atendidos que buscam um refúgio para tentar, pelo menos, né, ter o mínimo dos mínimos, e muitas vezes ele só encontra nessas associações que trabalham com essa população. Mas a sua colocação está maravilhosa, né? São fragilidades de uma falta de habitação, na verdade, né? Que engloba essa pobreza, que é uma pobreza absoluta, né? Composta por várias coisas, vários elementos, que até a gente trabalhar cada um deles, é só quem realmente está atuando nessa área que sabe o quão é difícil, né? Uma Tentar trabalhar. coisa, ai, desculpa, uma coisa que a gente tem que entender é que quem está nas ruas não está na rua só por conta de droga. Existem muitos, Não, como é que eu posso dizer? fatores, Existem né? muitos fatores, exatamente, existem muitos fatores que levam as pessoas a estarem na rua, principalmente agora na pandemia. Muitas pessoas ficaram desempregadas sem condições de pagar os aluguéis e foram despejadas. Então, famílias estão indo para a rua, morar nas ruas, por não terem condições de pagar um aluguel, o mais barato dos aluguéis que seja, que não estão conseguindo se alimentar. Então, assim, primeiro não cabe julgamento de a gente querer dizer que é certo ou errado ir para a rua, não, porque ninguém de fato quer morar na rua. Mas também a gente não pode querer tirar as pessoas da rua de qualquer jeito, né? Isso é só um exemplo das ruas, mas existem como é que chama? Várias situações de risco. A rua é apenas um dos riscos. E existe uma legislação específica para se trabalhar com essa população, e a gente precisa respeitar os direitos humanos, está aí para que ele seja bem servido, para que ele não aconteça. Porque existem muitas pessoas de bom coração, isso é verdade, mas também existe muita gente que se aproveita e que faz coisa errada e que maltrata as pessoas. E essas leis existem também para dar um pouco de dignidade a elas, para que as pessoas que queiram ajudar não queiram apenas se beneficiar, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Dando continuidade a isso, que é como a Dami falou, é uma questão assim, ampla, grande, cabe aí uma discussão grande, não apenas das ações com as pessoas em risco, mas se a gente for trazer as pessoas em vulnerabilidade social, de baixa complexidade, média complexidade, aí é outra discussão que cabe o ano inteiro, porque é muito assunto para a gente falar, uma legislação ampla, muito bem servida, com leis de tudo que você pode imaginar, regra tudo e serve para dizer assim, é porque é muito burocrático. Gente, já aconteceu tanta coisa errada, já aconteceu tanta coisa ruim, que as leis elas vieram para minimizar isso, já que elas não conseguem erradicar, infelizmente. Mas vamos discutir isso no outro momento. Nesse momento é apenas bom que você saiba que existe isso, né? Se você não trabalha com isso, tudo bem. Se um dia você tiver interesse em trabalhar com isso, você já sabe que você pode não saber como funciona, mas sabe que você precisa ter um conhecimento diferenciado. E por falar em conhecimento diferenciado, um dos erros também recorrente nas organizações sociais, né, nos projetos sociais, aqueles projetos que não têm CNPJ, é a questão da captação. A captação, as ações de captação, elas não são consistentes, elas não acontecem a todo momento, né? Principalmente existem algumas organizações que investem apenas na captação via editais, e a gente sabe que os editais, eles têm durante o ano todo, mas a maioria dos editais, eles aprovam uma quantidade mínima, quantidade muito pequena de projetos, de pessoas, de premiações. Então, os editais que existem, eles não são suficientes
para beneficiar todas as pessoas. E se você notar, existem muitos editais em que a maioria, muitas empresas, muitas organizações se beneficiam de muitos editais. Então, acaba sendo a captação recorrente que elas têm, porque elas já têm todo o conhecimento de como é que funciona o edital, do histórico que elas têm na gestão dela. Então, se você pegar essas organizações, a gestão delas é muito boa e elas não vivem de editais. O edital dela é um plus, é um a mais. Então, é algo que elas complementam, porque elas captam de todas as formas. Uma coisa também que acontece nas organizações sociais é que elas não incentivam outros tipos de doação. A doação, ela não existe apenas a financeira, ela também existe a doação de tempo, de serviço, o voluntário. O voluntário não é só aquela pessoa que vai ser voluntário, também existe o voluntário que está doando o seu tempo, um contador, um advogado, né? A gente não precisa da pessoa só para estar ali cuidando das crianças, por exemplo, a gente também precisa de uma pessoa para estar cuidando da documentação. E se a pessoa tem uma pessoa, conhece alguém que é contador, que é auxiliar de escritório, que é administrador, que entende um pouco sobre isso, por que não fazer esse trabalho voluntário? A gente precisa incentivar mais a sociedade a fazer trabalhos voluntários, a se doar um pouco mais pelo terceiro setor. E, claro, na medida do possível, sempre remunerar esses profissionais, porque da mesma forma como a gente quer ser reconhecido, quer ser bem pago, essas pessoas também querem ser reconhecidas e também querem ser pagas. Outra coisa, né, vindo para essa parte financeira de reconhecimento, é porque as organizações, os projetos, elas não reconhecem, não oferecem um retorno aos parceiros, né? A Damiana colocou a questão de pelo menos dar um brinde, um chaveirinho, tocando a campainha. E aí, não é só um brindezinho, é realmente oferecer uma parceria. Estou indicando para minha filha, foi a campainha que está tocando, porque tem duas campainhas aqui, a de frente e de trás. Então, a gente tem que saber oferecer uma parceria e dizer, olha, a nossa ação social, nosso projeto social, ele não está aqui só para te pedir, a gente também está aqui para te oferecer algo que vai te ajudar, né? Um selo social, uma promoção social, ter contato com outras pessoas, com outros parceiros, trazer um ciclo, né? Dentro gerando ali, vocês já viram falar nos clubes de investidores, onde as pessoas se conhecem, né? Dentro de uma determinada associação, a associação de classe, ela serve para isso, para que as pessoas se conheçam. Então, a organização social, o projeto social também pode propor isso, que as pessoas que estão doando, sendo parceiras, elas se conheçam, troquem experiência, troquem serviço, troquem desconto, por exemplo. Entendeu? Isso também é uma forma de ajudar as pessoas, de trazer retorno para os parceiros. Então, é uma forma de negociar doações e ajuda para os projetos, para as entidades. Fica a dica. E aí, como é que a gente pode não errar, né? Gente, eu estou notando vários erros de português aqui nos slides que eu não tinha notado antes, é muito interessante isso. Mas eu vou ignorar aqui os erros de português, espero que vocês ignorem também, porque o importante aqui é a informação, tá bom? Então, como não errar, né? Eu acho que é isso que todo mundo quer saber. Além de como captar recursos, as pessoas também querem saber o que fazer e como fazer certo. Então, para te ajudar, o que é que você pode fazer? Eu te sugiro investir em gestão, em administração, em pessoal, não apenas em voluntários. Procure contratar pessoas, procure fazer parcerias, pagar um valor mínimo, oferecer algo para as pessoas que seja vantajoso para elas, para que elas não venham apenas voluntariamente quando der, para que elas de fato sejam profissionais dentro da organização, atuando em parceria, se for apenas um projeto e não uma organização ainda, para que as pessoas realmente sejam responsáveis por isso. Sempre também verificar a legislação e atualizar a documentação, isso é uma coisa muito importante, porque a nossa legislação, ela muda muito, existem muitas leis que estão sempre sendo renovadas e a gente precisa estar a todo momento se atualizando. O marco regulatório, desde que ele foi lançado, ele já passou por várias modificações, várias leis complementares que mudam alguma coisa nele. Então, a gente precisa se atualizar disso. Uma coisa também que é
preciso é focar nos objetivos da organização social ou do projeto social. Você tem que pensar qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores. Existe uma missão, tem que seguir essa missão. Existe o estatuto, tem que seguir esse estatuto. Então, você tem que pensar, focar nos objetivos da organização social. Chegou alguém dizendo assim, você trabalha, por exemplo, com criança, adoro falar de criança, né? E aí chegou uma pessoa dizendo assim, vamos trabalhar com habitação, tem um edital ali que está falando que vai dar para as organizações construir casas, isso vai ser muito bom para a comunidade. E aí, se você não tem experiência nenhuma em habitação e você vai dedicar o seu tempo a isso, você pode estar perdendo tempo, né? Ao invés de você estar ali focado no seu objetivo de atender as crianças e você se distrai para fazer outra coisa, você acaba perdendo uma oportunidade. Aí aquilo que você julgou que era uma oportunidade, na verdade era só uma distração. Então você tem que ter cabeça para diferenciar o que é uma distração, o que é um objetivo, o que é que vale a pena ou não. Às vezes a gente se ilude com a coisa e acha, não, porque é um dinheiro grande, porque a pessoa está dizendo que vale a pena, e nem vale. E aí a gente se frustra, né? E é bem complicado, mas quando a gente tem um foco, a gente sabe, não, que qualquer coisa que aparecer fora disso, não é para mim, não é meu, eu vou focar só nisso aqui. Uma coisa também muito, muito importante, diversificar as ações de captação, entender que os editais públicos, eles são um a mais, eles são um plus, eles vêm para somar, eles não são os salvadores da pátria, né? Então, tem que estar fazendo captação de recursos o tempo inteiro, tem que estar buscando ações de captação de recursos o tempo inteiro, doação, parceria, investimento, patrocínio, tudo que você pensar, busque fazer. Quanto mais, melhor. Dinheiro nunca é demais, mesmo que seja demais. Se está demais, começa a ampliar as ações, que aí ele se organiza dentro do que precisa ser feito. Mas a gente tem que sempre ter isso em mente. Buscar diversificar a captação de recursos e sempre buscar novas alternativas, certo? E promover ações de conscientização, porque tem muita gente que não doa porque não tem noção de que pode doar. Não tem consciência do bem que aqueles 10 reais que a pessoa ali está comprando besteira, que ele poderia estar fazendo ação social. Muita gente não tem consciência disso. As pessoas podem dizer assim, mas todo mundo vê que tem fome no mundo. Todo mundo vê que tem fome no mundo, mas as pessoas já estão tão acostumadas a saber que existe fome, saber que existem pessoas passando fome, que elas dizem assim, não é problema meu, isso não é para mim. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas e dizer, olha, seu dinheiro faz diferença, sua ação, sua boa intenção faz diferença. Então, a gente tem que dar, mas quando é que quando é que eu vou conseguir mudar a cabeça dessa pessoa? Daqui a 10 anos, 20 anos? Não sei. Mas se você não fizer nada, não vai mudar nada. Então, a partir do momento que você faz alguma coisa, as coisas começam a mudar e futuramente você vai ter o retorno. Bom? Outra coisa que é importante que a gente falou lá na frente, né? Oferecer retorno aos parceiros, aos voluntários, à comunidade. O que é oferecer o retorno? É o que você tem para dar, né? Se você só pode oferecer uma formação, então forme a sua equipe. Você, como gestor, a sua especialização, a sua área, a sua atuação, ela é muito importante. Então, isso tudo vai gerar conhecimento, vai gerar valor para os voluntários, para os parceiros. Se o parceiro, de repente, ela é de uma empresa e ele não tem condições de estar junto com você dentro da sua organização, então ofereça para você ir para a empresa dele, para você conversar com os funcionários dele, fazer uma formação para eles, conversar com eles sobre a importância do atendimento, do bom atendimento ao cliente. Isso é um retorno. Oferecer um serviço em troca e dizer assim, olha, eu trabalho muito com impacto social, então deixa eu falar um pouco com as pessoas sobre como um sorriso faz diferença para a vida ou para aquele que está recebendo. Então, pequenos detalhes que a gente tem que entender, né? E isso não serve só para quem está trabalhando no terceiro setor, é para qualquer área. A gente tem que ter uma relação de ganha-ganha. Qualquer pessoa que oferece um serviço, ela está oferecendo um serviço, mas sempre tem o que é que eu ganho em troca, né? O que é que você se beneficia, o que é que eu me beneficio?
que é que eu ganho com isso? As pessoas sempre vão dizer assim, o que é que eu ganho com isso? E você tem que pensar, o que é que eu posso oferecer às pessoas, o que é que elas ganham com isso? Tá? Bom, agora chegou a nossa hora maravilhosa de pôr em prática, a hora das pessoas entenderem como realizar um projeto. Esse exercício que eu vou trazer aqui para vocês, ele é um exercício muito bacana, que eu aprendi numa imersão que eu fiz alguns anos atrás, e é o passo a passo, é um passo a passo básico, e ele é básico porque ele é muito simples de se fazer, de se realizar, e ele foi me apresentado como um passo a passo para realizar um sonho, mas eu estou trazendo ele para vocês como um passo a passo básico para se realizar um projeto. E é uma coisa muito simples, então, se você não vai poder fazer isso agora, mas depois assiste a gravação desse material, e faz esse exercício que vai ser muito bom para você. O que é que você precisa? Só precisa entender que para realizar um projeto, que para realizar um sonho, você precisa de um plano. Não precisa ser um plano de negócios, um manual de um negócio para você. Não, você só precisa dizer o que é que você quer fazer, como você vai fazer, o que é que vai ser feito. Né? A gente precisa também entender que precisa ter ritmo e superação de barreiras, e aqui no caso a gente vai trazer as barreiras físicas. A gente precisa superar as limitações que a gente tem. Então, assim, eu não tenho isso, mas eu tenho isso outro. Então, o que é que eu posso fazer com o que eu tenho? Sabe aquela história do é o que tem para hoje? Então, com o que tem, com o que você tem, o que é que você consegue fazer? Como você consegue se superar e seguir? E outra coisa também que a gente precisa fazer é crescer e multiplicar. Todo esse passo a passo a gente vai ver ao longo dos 4 encontros para a gente poder fechar esse ciclo de ter um plano, de criar um ritmo e a superação de barreiras e de crescer e de se multiplicar. Mas nesse momento, eu preciso que você entenda sobre a pirâmide dos doadores de sucesso. Que essa pirâmide dos doadores de sucesso é entender que a gente precisa aprender a dar e a receber. E às vezes a gente tem que entender que às vezes para receber é preciso negociar, preciso pedir. Na base da pirâmide, a gente tem os doadores sem perspectiva, que são os doadores que não multiplicam, são os doadores que se deixam ser sugados. Eles são os doadores que... Está cortando aqui para mim, deixa eu olhar aqui na outra tela. Eles vivem uma insatisfação social. O que é que são esses doadores? É aquela pessoa que se dedica, que é voluntário, que tem um projeto social e não recebe nada. E aí ele fica cansado, fica exausto, começa a achar que o trabalho não está valendo a pena, não está sendo recompensado, e aí ele fica aquele doador que acaba sendo sugado, vampirizado, né? Um pouco acima dele a gente tem os tomadores. Os tomadores é aquelas pessoas que só recebem, apenas sugam, elas não dão nada em troca. Acima deles a gente tem os trocadores, né? Por que os tomadores estão acima dos doadores? Porque os doadores estão dando e os tomadores estão recebendo e estão acumulando, segurou ali para eles, por isso que eles estão em cima. Em cima deles, quando a gente começa a ter as pessoas de sucesso, de mais sucesso, que são aquelas pessoas que trocam, né? Elas doam, mas elas só dão se elas tiverem um retorno. Então, elas estão trocando, elas sempre vão, tu me dá isso que eu te dou aquilo, eu te dou aquilo se tu me der isso. Então, elas são os trocadores. Mas as pessoas verdadeiramente de sucesso, elas são os doadores inteligentes. Elas sabem doar, sabem receber e sabem negociar ajuda, né? Porque elas não estão apenas querendo
doar, elas sabem que elas precisam ter um retorno. E para que esse retorno não seja um retorno qualquer, e que a pessoa que está doando e a pessoa que está recebendo não fiquem em desvantagem, que os dois se ajudem, elas sabem e conseguem negociar uma ajuda. Como é que a gente sabe que está negociando bem uma ajuda? A gente sabe que a gente negocia bem quando os dois lados ganham, certo? Bom, e para isso, para a gente se identificar em que nível a gente está, para a gente se tornar um doador inteligente, um captador de recursos, que é isso que as entidades precisam, é isso que as entidades querem, para a gente se reconhecer um captador, um doador inteligente, porque a gente está captando recursos e a gente está oferecendo um serviço social, um trabalho social, uma ação social. Então, a gente está tendo ali uma doação inteligente. Existe uma pirâmide que as pessoas chamam de pirâmide do ser, onde as pessoas acham que, assim, eu preciso ter dinheiro para fazer boas ações. E é o contrário, eu preciso fazer boas ações para ter um retorno, né? Então, a gente está aqui na base do eu sou. O que é que eu sou? Eu sou um captador de recurso? Ou eu sou só aquela pessoa que está trabalhando no social, né? Se eu sou um captador de recursos, eu tenho que agir como captador de recursos, eu tenho que ser um captador de recursos, eu tenho que falar como captador de recursos, não apenas pedir. Eu tenho que saber negociar, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que chegar oferecendo ajuda e proporcionar uma ajuda também, né? A gente também, dentro dessa pirâmide, a gente tem que entender que a gente precisa fazer o eu posso. Eu posso fazer o quê para captar esse recurso? Né? Se eu sou um captador de recursos e eu preciso fazer algo, o que é que eu preciso fazer para ter? E subindo um pouco mais na parte do fazer, o que é que eu posso fazer para captar recursos? Né? E ali, no topo da pirâmide, o eu mereço. Né? Quando a gente é um captador de recursos, quando a gente faz ações de captação de recursos, a gente merece ter o retorno disso. Então, o que é que eu ganho, o que é que eu tenho ao fazer essas ações? Quais são as metas, né? Deixa eu olhar aqui na minha outra tela. E aí a gente tem que ter isso bem definido na nossa mente, bem claro para a gente, qual é o nosso compromisso com a nossa causa. Porque a partir do momento que a gente sabe qual é o nosso compromisso com a nossa causa, a gente se empodera de tudo isso. Eu sou um captador de recurso, eu sou um trabalhador do terceiro setor, eu sou um empreendedor social, e eu posso e vou fazer ações de empreendedorismo social, de ações social, para ter o recurso que eu preciso investir nas ações sociais, né? Então, qual é o seu compromisso? Quando a gente tem consciência do compromisso que a gente tem com a nossa causa, quando a gente tem muito claro na nossa cabeça a causa que a gente quer defender, pela qual a gente quer lutar, a gente consegue andar, caminhar, e mesmo que a caminhada seja um pouco mais longa, a gente se cansa, a gente para, descansa, mas a gente continua, porque a gente tem sempre aquilo em mente, é uma missão. É igual o pessoal da Tropa de Elite fala, missão dada é missão cumprida. Então, quando a gente tem isso muito claro na nossa cabeça, a gente cansa, mas a gente para e descansa. A gente continua a nossa missão, né? E um exercício muito bacana que eu quero te propor aqui, que eu não gostaria que você imprimisse, eu gostaria que você escrevesse mesmo à mão, porque o escrever à mão, ele tem uma conotação mental de assim, eu estou atento ao que eu estou fazendo, estou internalizando isso. Então, a maioria dos exercícios que as pessoas fazem, psicólogo, você vai para um psicólogo, ele te pede para fazer determinados exercícios, porque ele sabe que aqueles exercícios vão mudar a tua maneira de ver, porque você já está praticando. E a gente, nossa mente, a gente aprende muito mais quando a gente pratica. Então, isso aqui é uma prática que eu te sugiro fazer.
que é a prática do compromisso, né? Então, você vai escrever, colocar o meu nome, eu, Ana Carolina Nascimento da Silva, me comprometo com o meu propósito, e você pode anotar o seu propósito, que eu não deixei espaço, mas você pode colocar o seu propósito, definir um propósito para você, e com a sua causa também não tem espaço, mas você pode colocar o que é a sua causa, é o seu projeto, é o seu sonho, é a sua ação social, então você pode colocar aqui. E aí você coloca, eu me comprometo com o meu propósito, com a minha causa, que eu resolvi por livre e espontânea vontade defender, também tem que ser seu, você escolheu a causa em que você quer atuar. Eu também me comprometo a devolver de maneira como eu puder, desenvolver, a me desenvolver, estudar, buscar conhecimento, ler podcast, vídeo, que você tiver acesso, eu me comprometo a me desenvolver da maneira como eu puder e a buscar meios para realizar os meus objetivos e as minhas metas. E eu também me comprometo a me apoiar, a me motivar e me lembrarei disso sempre que preciso for. É importante a gente saber que a gente tem a si mesmo, porque muitas vezes a gente não vai ter ninguém do nosso lado. Talvez você esteja assistindo esse vídeo sozinho, triste porque você não tenha ninguém, mas se você tiver a si mesmo, você vai dizer, eu me tenho e eu me basto. Então, a gente tem que lembrar disso. Eu me comprometo a me apoiar e a me motivar. E eu sempre vou lembrar disso, que eu tenho a mim mesmo, porque no fim das contas a gente só tem a si mesmo. Na nossa caminhada a gente só tem a si mesmo. Existem algumas pessoas que vêm e vão da nossa vida, mas a maioria não fica, né? Elas realmente têm os compromissos dela, têm os caminhos dela, e cada qual vai para um canto diferente, mas a gente fica, né? E a gente precisa se apoiar e se acolher, né? A gente precisa se acolher, se motivar. O dia que a gente está mais cansado, e diz assim, ai, esse cansaço é o quê? É uma desmotivação? Esse cansaço é realmente um cansaço? Eu preciso descansar? Se você precisa descansar, descanse. Se é só uma desmotivação, diga assim, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. E você se motiva. Como é que você se motiva? Eu gosto de me motivar meditando um pouco. Às vezes, quando eu estou com a cabeça muito turbulenta, eu escrevo o que é que eu tenho vontade de fazer. Se eu estou com raiva, eu escrevo uma carta para aquela pessoa que eu estou com raiva. Depois eu rasgo, né, para não gerar confusão. Porque se eu for dar as cartas que eu escrevo para o povo, aí pronto. Nunca mais vocês vão ver a Carol. Mas aí a gente escreve, desabafa, ou então eu escuto música, ou então eu me isolo. Se eu tiver com raiva, eu gosto de me isolar, porque eu sou uma pessoa assim, muito estressada, muito briguenta, e aí eu não gosto muito de confusão, eu sou aquela pessoa que não gosta de confusão, mas também assim, para fazer confusão, meu filho, não chegue perto não, que o negócio é sério. Mas, enfim, então, assim, existem várias técnicas de como você se motivar, de como você liberar o estresse. Descubra como você age, como você reage. E aí você sempre se lembre que você tem a si mesmo. Durante um tempo, eu vivi assim, um momento tão difícil na minha vida, e eu comecei a fazer terapia, e o meu terapeuta, ele dizia que ele me incentivou a escrever cartas para mim, para minha criança, para as pessoas que eu estava passando por algum problema. Não precisava enviar as cartas, eu só precisava desabafar aquilo que eu estava sentindo. E também ele pediu para escrever algumas frases em que eu me motivava, e aí eu colocava lembretes no celular, às vezes de hora em hora, todo dia, dependia muito da situação, e algumas frases eu colocava tipo assim, eu sou capaz, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer a diferença no mundo, meu trabalho é importante. Então, eu escrevia várias coisas para mim mesma e deixava o alarme tocando, porque às vezes eu não via, mas o alarme tocava e estava lá a mensagem. Eu sou capaz, meu trabalho é muito importante para o mundo. Entendeu? E você pode criar a frase que você quiser, né? Existe alguma coisa que alguém te falou que não é legal e que você precisa mudar na sua cabeça, tipo assim, você é um incompetente. Você coloca, eu não sou incompetente, eu sou capaz,
eu sou muito competente. Evita também o não, né? Que as pessoas dizem que o universo, a nossa cabeça, ela não entende o não. E aí você coloca frases positivas, eu sou capaz, eu sou competente, eu posso, eu consigo, eu vou realizar, né? Por isso que a gente tem essa técnica do compromisso, de você entender que você pode, só depende de você, tá bom? Eu tô vendo que a Dami tá anotando aí várias coisas, quer compartilhar com a gente, Dami? A última frase que a gente discutiu, né, que também me compromete a me apoiar, eu lembro que a gente estava discutindo isso e foi muito interessante, porque você falava para mim me apoiar em mim mesmo, não se apoiar nas outras pessoas, que a partir do momento que você começa a se apoiar em você, você vê que as coisas mudam ao seu redor, porque você começa a entender que você só pode contar com você e você. O outro não vai fazer por você do jeito que você faz, né? Então, você tem que se apoiar em você mesmo e você tem que dar o melhor de você. Tudo que você for fazer na sua vida, você tem que lembrar justamente dessa sua colocação. Eu só tenho a mim e pronto, eu não tenho a mais ninguém. Se você quer realizar suas coisas, vai você. Inclusive, quando eu comecei a ter aula com você, você falou que eu seria capaz de elaborar um bom projeto e corrigir um projeto a partir do momento que eu me valorizasse como profissional. Enquanto eu não aprendesse a me valorizar sobre tudo que eu estudei, sobre as metodologias que foram aplicadas dentro da universidade, com cada disciplina diferente, enquanto eu não aprendesse, ou melhor, enquanto eu não entendesse tudo isso, eu não ia sair do projeto que eu estava, que foi o primeiro, que foi péssimo, que foi horroroso, que eu refiz tudo. Então, eu demorei muito para entender isso, que realmente a gente precisa justamente disso, de se apoiar em você mesma, não é no outro, porque amizades, elas vão e voltam, ou às vezes vão e não voltam. E você tem que contar com quem? Com você. Então, assim, era isso que eu estava refletindo, sabe? Que foi muitas coisas que eu passei, foram os momentos bons, momentos difíceis, até hoje chegar onde eu cheguei. Então, isso faz total diferença, né? Quando a gente confia na gente, que a gente é capaz, sim, mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas, que todos temos e temos que melhorar a cada dia, né? Para que isso possa mudar a realidade. Não só a minha realidade, mas a realidade de muitos. Porque muitas vezes falta justamente isso que você falou. É uma palavra de incentivo, é alguém dizer que você é capaz, como você sempre falava para mim, você é capaz, e eu às vezes batia na tecla que não, e às vezes as pessoas não têm isso de receber essa motivação de que eu posso e eu posso, por mais que o outro acredite que não, mas eu posso e acabou, o que basta é o que eu penso, não é o que o outro pensa de mim. Se ele pensa que eu não posso, o problema dele, ele tem total liberdade e livre-arbítrio para pensar o que ele quiser de mim. Agora, eu também tenho meu posicionamento de pensar que eu sou capaz. Era só isso. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas porque a gente se julga incapaz. E a gente não é incapaz. Todas as pessoas, elas, tirando as pessoas com deficiência, né? Mas normalmente as pessoas, elas nascem com a mesma estrutura cerebral, a mesma estrutura física. O que nos diferencia é o desenvolvimento. Para a gente desenvolver uma coisa, para a gente dizer assim, eu não sou capaz de fazer aquilo, a gente primeiro tem que tentar, né, desenvolver. Eu já disse isso várias vezes eu disse que eu não conseguiria fazer algumas coisas. E algumas coisas realmente eu abandonei, disse, não vou tentar isso. Isso não é para mim, mas foi uma decisão minha. Mas muita coisa eu consegui aprender e muita coisa eu aprendi sozinha, né? Eu me desenvolvi na elaboração de projetos sozinha. E a primeira vez que eu fui fazer um curso de elaboração de projetos, o curso, o que estava sendo ofertado era exatamente o que eu sabia.
trouxe conhecimento, trouxe porque tinha detalhes em alguma coisa na experiência do outro, né, do professor, do oficineiro, de quem estava ministrando, ele passou por situações que eu nunca tinha vivenciado, e isso foi muito bacana. Mas, no geral, no grosso, eu já sabia daquilo, e isso foi muito importante, mas porque eu tive essa persistência de ir atrás, e a gente precisa disso. E uma coisa, né, eu adoro música, gente, então, e livros, eu gosto muito de fazer citações. Se eu não me engano, é do Skank, tem uma música, né, que ele diz assim, o seu caminho só você faz, ninguém vai caminhar o seu caminho. E a verdade é essa, ainda que as pessoas calcem os nossos sapatos, se a gente doar os nossos sapatos, a pessoa não vai entender o caminho que a gente viveu. Então, a gente quem tem que viver a nossa vida, a gente não pode esperar que as outras pessoas vivam a nossa vida, isso não vai acontecer. O fechamento eu vou fazer com a minha experiência mesmo, enquanto, né, elaboração de projeto, né, um pouco da minha vivência como assistente social. Eu acho que isso é muito bacana quando você para um pouquinho para pensar no seu dia, de você enquanto profissional, como é que você está fazendo os seus deveres, né, eu coloco como deveres, no dia a dia do trabalho, porque nós, enquanto assistente social, a gente passa por inúmeras dificuldades, né, na instituição na qual você faz parte, e a gente tem que, uma hora do dia, nem que seja quando a gente chegar em casa, parar para pensar, será que a minha atuação dentro de determinada realidade foi boa? Será que realmente eu segui os padrões que eu deveria seguir dentro das normas, lógico, sem esquecer as normas da instituição, sem esquecer a linha de metodologia que eles trabalham, sem esquecer esses inúmeros documentos que são, infelizmente, pertinentes na nossa vida, na nossa atuação. Mas você, enquanto profissional, você está exercendo, sim, o seu trabalho da melhor maneira possível? Muitas vezes a gente está tão atribulado com tantos problemas que a gente, às vezes, em algum momento, dá uma derrapada e talvez não faça aquilo que a gente deveria fazer, um bom acolhimento, tentar entender a realidade de determinada situação, enfim, esses questionamentos que eu acho que são oportunidade para a gente crescer como profissional, e não só como profissional, e sim como pessoa, porque eu acho que a gente leva isso para a nossa vida toda. A linha de comunicação é uma linha extremamente necessária para o dia a dia, né, na qual a gente pode, sim, se influenciar com determinadas situações, mas nunca esquecer que a comunicação ela faz parte do todo, de toda a nossa vivência, de todo o nosso dia a dia, tanto faz ser como profissional ou como pessoa. Enfim, eu acho que é interessante a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso que a gente faz no nosso dia a dia e buscar entender que tudo da nossa vida é um projeto, né? Eu acho que a nossa vida já é um projeto desde a hora que a gente nasce, porque a gente tem sonhos, né? Sonhar alguma coisa para a gente, lógico, tem casos fora a parte, né? Isso é um fato. Porém, quando a gente começa a planejar a nossa vida desde cedo, a gente trilha um caminho brilhante, né? E a gente muitas vezes esquece disso, porque eu estou na adolescência ou porque eu estou na fase de jovem, que eu não vou pensar, não, pensem sim, porque eu acho que quando você planeja, a sua vida fica mais fácil de lidar, você já tem tantas coisas para resolver no dia a dia, ou meses, anos, sei lá, depende das situações vivenciadas, que a gente precisa sim ter um plano de ação na nossa vida, e lógico, com metas para executá-las, porque não adianta você fazer um projeto de sua vida, tipo, vou fazer uma viagem, eu vou planejar para fazer um cruzeiro, e isso vai ser um determinado tempo.
Mas se eu não me programar, talvez chegue o dia de eu fazer o cruzeiro e eu não ter nem sequer a minha malinha arrumada, por falta de um planejamento, por falta de uma estratégia, por falta de eu me reconhecer enquanto ser e começar a entender que além de eu ser, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades, eu preciso começar a entender elas. E a melhor forma da gente entender é começando a fazer um plano de ação na nossa vida para que a gente possa executá-la, cada uma delas. Oh, minha amiga. É exatamente isso. Bom, e o resumo do dia que a gente colocou aqui na nossa apresentação, que você vai ter acesso, né, lá no PDF, basicamente, faça uma avaliação da sua gestão, alinhe a sua captação aos seus objetivos, cuide bem dos documentos do projeto, isso é muito importante, e ofereça oportunidades de ajuda. Eu acho que isso talvez não tenha ficado muito claro, mas o que são as oportunidades de ajuda? Ao invés de você chegar lá para a pessoa só pedindo, você vai dizer, olha, eu estou aqui para te oferecer uma oportunidade de realizar um trabalho de transformação social. Então, eu não estou aqui apenas para te pedir dinheiro, eu estou aqui para te oferecer uma oportunidade de você mudar o mundo. Isso não é mentira, tá? É isso que a gente tem que pensar, isso não é mentira, isso é a mais pura verdade. A gente só tem que, a gente também acreditar nisso, porque às vezes as pessoas não fazem isso porque elas não acreditam, né? Então, a partir do momento que a gente acreditar, né? Por isso que a gente tem que ter uma missão bem clara na nossa cabeça e a gente saber o que é que a gente vai, o caminho que a gente tem que percorrer. Então, quando a gente acredita que o que a gente faz é bom, ele vai ser bom. Quando a gente acredita que aquilo que a gente faz é necessário, ele de fato é necessário, a gente só precisa entender e trabalhar isso na gente e no mundo, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para a gente ver. Tem uma frase aqui motivacional, né? Porque é importante a gente se motivar e também para a gente entender. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Isso é uma frase de Dalai Lama. Achei essa frase muito pertinente para a gente que trabalha no terceiro setor, que promove ações sociais, porque às vezes a gente quer tanto mudar as pessoas e, na verdade, às vezes é a gente quem tem que mudar uma coisinha de por que a nossa organização social não tem recursos? Porque ela não está organizada, porque a gente não está sabendo pedir as pessoas certas, porque a gente não está sabendo falar direito. O que é que eu preciso melhorar para conseguir aquilo que eu preciso? Né? Isso é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Eu já tenho 20 anos de projetos sociais, eu já sei exatamente o que eu preciso fazer. Ok, que maravilha. Se você está falando isso, é porque eu acredito que você tenha toda a sua documentação em dias, né? Porque a pessoa, para falar isso, dizer que já sabe de tudo, ela tem que estar com tudo ok. Porque se ela não tiver com tudo ok, desculpa, mas os teus 20 anos, eles não são em vão, nunca é em vão. Mas a gente precisa rever alguns conceitos. Vai ficar isso aqui gravado, a gente vai passar o PDF no grupo e na quinta-feira a gente volta. Acredito eu que a gente não demore tanto, mas são assuntos pertinentes, assuntos necessários, a gente precisava contextualizar tudo isso para que nos próximos encontros a gente fale de planejamento e entenda esses conceitos, entenda melhor, aprenda a planejar melhor a partir dos conceitos que a gente aprendeu aqui hoje, né? Dami, você quer falar alguma coisa para encerrar? Além do que você já falou, eu quero só te agradecer por você estar aqui hoje, agradecer ao meu filhote Roberto, não é meu filho de verdade, mas é meu filho do coração, filho de um projeto social em que eu atuei como gestora social. Conheci esse jovem rapaz, ele não vai aparecer aqui, que eu sei, mas só o fato dele estar aqui é muito importante. Muito obrigada, Roberto, por você estar aqui, né, Beto? Obrigada, Dami, por você ter aceitado o convite de estar aqui. Eu tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente falou e que a gente vai falar ainda mais, vai ser maravilhoso para as pessoas que virem isso depois, né?
Imagina, eu que agradeço o convite, mas foi um prazer fazer parte desse momento com você, de compartilhar um pouco, né, da minha experiência. Foi tudo muito bom mesmo, muito obrigada, só tenho que te agradecer. Imagina! Ai, quem vê essa live depois, espero que isso ajude de alguma forma, espero que os próximos encontros sejam maravilhosos também, porque aí, independente de ter alguém aqui ou não, vendo a gente ao vivo ou não, isso vai ficar gravado para a prosperidade. Eu não sei em que ano você vai estar assistindo isso, em que mês, mas muita coisa daqui vai ser importante, e vai ser bacana, né, futuramente. Beijo para todo mundo. Eu vou parar de agradecer, senão não vou parar. Ainda tem muita coisa para a gente falar. E a gente se encontra no nosso próximo encontro, nosso encontro 2. Beijo, Dami. Beijo todo mundo. Muito obrigada. Obrigada a você. E E confere obrigada o a PDF todos. lá no grupo, né? Isso, sim. E obrigada a todos os participantes que puderam ficar e os que não puderam ficar. Muito obrigada, que um dia possa ver melhor essa nossa live, né? Tchau, gente.